E aí, família, tudo bem? Hoje, oficialmente, começou a construção das nossas vilas aqui em Pecatu, Uluwatu. Tá vendo aqui, PVP? Começou a obra da nossa vila. Hello! Hello, how are you? Esse aqui é o terreno do Sebastian e após essas madeiras começa meu terreno. A gente tem 500 metros quadrados aqui, sendo 250 do CEP e 250 meus. São exatamente iguais, são tipo um retângulo aqui. Eles já estão fazendo aqui a fundação para colocar o tanque de água, então vamos entrar aqui no meu terreno. Então esses aqui seriam os tanques de água de cada uma das casas. Tem muita gente trabalhando já, os caras são rápidos, hein? Ontem eles começaram a preparar a terra e hoje, olha como que a terra já está. Bom, para quem não sabe, esse projeto aqui de Pecatu é o nosso primeiro projeto aqui em Bali. Tomara que seja o primeiro de muitos, mas é um projeto que está um pouco atrasado por causa da falta de experiência. Acabou demorando um pouco para sair do papel, já era para ter começado essa construção uns 6 meses atrás, só que erramos na escolha de algumas pessoas e, bom, normal, né? Nós decidimos fazer tudo de zero, desde encontrar a terra até o projeto arquitetônico, o design, procurar construtor. Tudo foi feito por nós sem experiência nenhuma, sendo a primeira vez que a gente faz isso. Então, e em outro país, às vezes a barreira do idioma também atrapalha um pouco na comunicação. Foi complicado, mas por fim o projeto está saindo do papel. As casas são quatro vilas, sendo 2 nossas e 2 do Sebastian. Cada casa tem mais ou menos 150 metros quadrados construídos. Um design, uma arquitetura mediterrânea, é um design que se usa muito aqui em Bali e que funciona muito bem. No resto do chão, a gente tem o living, a cozinha, tem um sofá daqueles suken, aqueles sofás que ficam no chão, né? Um buraco no chão. E do lado de fora a gente tem o deck e a piscina. A gente também decidiu colocar um banheiro do lado de fora. Os desenhos das 4 casas são idênticos, só que o Sebastian fez algumas correções. Acabou tendo algumas diferenças com as nossas casas, mais mínimas. Depois, no primeiro andar, a gente tem 2 quartos, sendo que um quarto é em suíte, com um banheiro grande, bonito, espaçoso. O segundo quarto, ele não tem banheiro em suíte, mas tem um banheiro na frente. Só tem que atravessar o corredor para chegar no banheiro. E o terceiro andar é o rooftop, que é um terraço aberto, apontando nessa direção. Nessa direção a gente tem o mar. Na verdade a gente tem mar aqui na frente e aqui também, porque faz meio que uma curva a ilha aqui. Então, por exemplo, essa casa nesse canto vai ter vista panorâmica para frente e para lá. O pôr do sol é exatamente aqui, então as casas vão ter vista para o mar e para o pôr do sol. Eu vim aqui pra sombra porque tava muito calor aí. Os galinhos, hein? Galinho, tem vaquinha, tinha vaquinha aqui, já não tem mais. Elas foram pro... Lá tem a vaquinha. Aqui tem o galinho da Rafa, que a Rafa já desmaiou nessa terra e caiu na casinha do galo. Infelizmente a gente não tem imagem dessa situação, mas foi engraçado. How are you? Good? Bagus? Apa kabar? Baik. Where are you from? From Java? Java. Jawa Tengah. Bom, eu vou contar um pouco de por que a gente acabou demorando para esse projeto sair do papel. Quando a gente comprou a terra, a gente encontrou uma empresa que eles são arquitetos e construtores. Então, o que essas empresas normalmente fazem é falar para você assim, ok, eu vou te dar o projeto arquitetônico a metade do preço, mas você assina contrato comigo para eu fazer a construção da sua casa. Eu não gostei muito dessa ideia, mas a gente conseguiu negociar o seguinte, falei, ok, eu te pago a metade do projeto, mas você coloca uma cláusula no nosso contrato que se eu não quiser construir contigo no futuro, pagando a outra metade do projeto, eu consigo ficar com o projeto arquitetônico e construir com outra pessoa. Não era a ideia, tipo, quando a gente escolheu eles para construir e fazer o projeto, foi porque a gente fez algumas reuniões, a gente gostou deles e pensamos que iríamos construir com eles. Só que para me proteger, para não ter nenhum problema, eu coloquei essa cláusula no contrato. E ainda bem que eu fiz isso, porque começaram os problemas. Eles tinham prometido entregar o projeto arquitetônico em 3 meses e passaram 3, 4, 5 meses
e nada do projeto aparecer. Nós achávamos normal também, tipo, ok, ter atrasado 1 mês, 2 meses, sabemos que essas coisas aqui de construção sempre demoram mais do que realmente parece que vai demorar, mas chegou uma hora que isso começou a incomodar. O tempo passava, o projeto não aparecia, e quando aparecia o projeto, ele não estava como a gente queria. E começou a se criar uma relação mais hostil da gente discutir com eles. Isso foi desgastando. Então, após 6 meses, eles entregaram o último design. Esse design era basicamente o primeiro, com umas pequenas modificações, que nem eram as modificações que a gente tinha pedido. A modificação principal que a gente precisava era no segundo quarto. Eles tinham colocado um banheiro dentro do quarto e não tinha espaço para isso, não tinha uma saída de ar. E a gente pediu para tirar esse banheiro. Tinha uma área no primeiro andar que eles tinham feito um jardim bonito, mas sem funcionalidade nenhuma. Falamos, coloca por favor o banheiro aí. E eles falaram, não, porque colocar o banheiro aí vai aumentar o orçamento. E nós, afinal, não tivemos como reclamar mais. Eles sabiam que a gente não ia fazer a construção com eles, então pagamos pelo restante do projeto e eles enviaram o projeto com banheiro dentro do quarto. E aí tínhamos um problema, porque o que íamos fazer agora? Eu comprei o SketchUp, comecei a aprender a mexer na ferramenta e redesenhei as casas. Basicamente, as modificações principais foram colocar o banheiro fora do quarto, tirar o sofá do lugar que ele estava e colocar na outra parede, porque no lugar que eles tinham colocado ele atrapalhava a entrada. E, bom, fizemos várias outras modificações mais estéticas, tipo, colocamos um arco na ducha de fora. Uma vez que a gente teve esse desenho feito, começamos a procurar orçamento para a construção. Aí começou a outra aventura. A gente teve que começar a entender sobre materiais, o preço que eles estavam cobrando por material, por metro quadrado. Começamos a visitar obras desses construtores para ver se eram bons, se não eram. Pedimos para visitar obras que estavam começando, outras em nível intermédio e obras quase sendo finalizadas para ver o nível de detalhe da finalização de cada construtor. E acabamos escolhendo a PVP, que é uma construtora que tem vários projetos aqui em Uluwatu. Visitamos vários projetos da PVP e percebemos que era a equipe mais organizada que a gente tinha visto e, bom, acabamos escolhendo ele. E finalmente, depois de todo esse processo, começou a obra, que é apenas o começo. Tipo, os problemas que vão vir ao longo desse ano devem ser inúmeros, porque todo mundo sabe que obra é uma coisa que dá problema, né? Vai vir coisa aí pela frente que a gente vai ter que resolver e vai ter que estar preparado para isso, mas a desfrutar o processo, cara. A gente está fazendo isso porque é legal, cara. E aí, amigo? Hello? Oh, good. Nice. Swimming pool? Aqui o carinha com a topadora. Acho que é topadora em português, né? Se não for, também foda-se. Falo minha língua. Hello. Good? What is the name of this stone? How's it called? Limestone. Limestone. It's typical from here, from Uluwatu, right? Yeah. Siapa nama kamu? Taufik. Saya Franco. So next week you start to do the columns here. Yes, from the main building. Okay, thank you guys. This is my project. Thank you very much. Vou aproveitar para mostrar um pouquinho da nossa vista aqui, da rua. As casas ficam a 200 metros do cliff. É uma área muito tranquila, muito bonita. A vista que esse cliff tem é sensacional. Vamos lá de moto. Real, não porque a gente tem as casas aqui, mas essa aqui é uma das melhores vistas de Bali. Um dos meus lugares favoritos para ver o pôr do sol. Quase ninguém conhece. É bom que as pessoas não sabem que isso aqui existe. A vista que a gente tem. A praia maravilhosa. Nossa, é muito lindo, cara. Olha esse mar. Isso aqui fica a 200 metros da
da terra. Essa praia aqui embaixo é Nungalam Beach, uma praia linda demais. Tem um barco na areia. Não um barco, é a parte da frente de um pequeno barquinho que está aí na areia, conhecida por causa disso. E detalhe, aqui ainda não está finalizado, mas eles estão fazendo aqui uma escada para descer na praia. Então isso, num futuro, vai ter uma descida direta para a praia por aqui, o que é sensacional para as nossas vilas. Não que seja longe a entrada, porque a entrada é só 2 minutos de moto daqui, mas mesmo assim ter uma entrada na frente valoriza muito. Essa praia aqui embaixo é quase privada, não é privada, óbvio, mas nunca tem gente, é uma praia muito grande, com muito espaço e tem pouca gente. As pessoas vêm aqui surfar, obviamente. O Uluwatu aqui é o paraíso do surf. Tem uma coisa que a gente adora, cara, é vir no pôr do sol aqui, tirar foto, contemplar o pôr do sol, fazer um drone. E o medo de ficar parado nesse cliff. Isso aqui é uma pedra saída, tipo, para baixo não tem nada. Para baixo não tem nada, a pedra acaba aqui. E essa parte aqui sai e entra. Cara, eu sou apaixonado por esse lugar, sério. A gente consegue ver daqui, naquela pontinha lá, é o Bulgari Resort. Depois desse complexo aqui, eles têm uma descida privada para a praia. Aquela casinha lá embaixo, acho que é o receptor deles. Daí, desce um elevador deve ir até essa casinha, daí eles chegam na praia. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queremos saber o que vocês acham, se vocês gostariam de ver mais informação detalhada, se vocês gostam de que a gente compartilhe a experiência assim de uma forma mais dinâmica. A ideia é mostrar o passo a passo e o avanço da obra até as casas estarem finalizadas. A gente pode fazer uns vídeos mais técnicos também, explicando questões de preço, de negociação, como que se faz, qual é o passo a passo. YouTube também não entrega muito por ser um canal novo, então qualquer ajuda de vocês, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, mandando uma pergunta, qualquer coisa, ajuda a gente a crescer e poder trazer mais conteúdo desse tipo, informando, contando para vocês a experiência, para que vocês saibam que é possível. A gente não conhecia ninguém, a gente não tinha nenhuma informação antes de começar esse projeto e aqui estamos hoje com a maquinária, com tudo pronto para começar a obra. Não foi fácil, mas não é impossível. Valeu, galera, até a próxima!